Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui, tá bom? No canal. Estamos tratando sobre o tema aí, no qual já estou decorrendo em vários vídeos, né? Estamos tratando aí sobre o questionamento dos ateus referente aí ao Antigo Testamento, sobre as questões das guerras e das mortes que ali foram descritas através das ações de Josué, de Moisés e de alguns reis também mencionados. Bom, a gente já está tratando esse assunto, então hoje a gente vai verificar aí, mostrando o contexto, nos aprofundando aí mais ainda sobre a questão se Deus deu tempo aos cananeus para que eles pudessem, no caso, se arrependerem, né, das práticas no qual eles cometiam. São práticas que quem já está acompanhando os vídeos aí já sabe, né? Práticas de queimar crianças, de bestialidade, de relacionar-se com animais, no caso. Então, um detalhe importante para que a gente possa introduzir é o seguinte: apesar de ter o direito da posse legal à terra, Abraão e seus descendentes não poderiam ocupar a terra imediatamente. Ou seja, mesmo Deus dando a Abraão a posse legal e depois, futuramente, ele começou a comprar terras também, mesmo fazendo dessa forma, ele não poderia, e nem os descendentes dele, já ocupar a terra de maneira imediata. Bom, isso daí os ateus eles não esclarecem, né? Então assim, quando a gente pega aí um ateu que ele questiona, ele não traz esses detalhes, ele não mostra o contexto completo no caso. Mas aqui a gente vai pegar ponto por ponto e vamos estar fazendo uma observação bem aprofundada referente ao assunto no caso. Lá em Gênesis 15, do versículo 13 a 16, fala o seguinte: saiba com certeza que por 400 anos, aqui Deus falando no caso, que por 400 anos a sua descendência será peregrina em terra alheia e será escravizada e maltratada ali. Amor! Aí, pessoal, conforme vocês puderam acompanhar aqui juntamente comigo, eles ficariam, olha só, 400 anos em terra alheia, na mão de quem, no caso, né? Na mão de Faraó. Então, 400 anos sem poder entrar na terra, no caso. Ou seja, não foi algo assim que Deus não deu tempo para os cananeus, para aqueles povos que tinham essas práticas terríveis, no caso. Então Deus foi muito misericordioso. Ele deu a chance para que aqueles povos pudessem mudar de caminho, mudar de direção no caso, para que aqueles povos pudessem deixar aqueles caminhos e aquelas práticas pela qual eles viviam, no caso. E o tempo aí, 400 anos. Aqui foi 400 anos, por quê? Porque depois desses 400 anos que os israelitas vão para essas terras para poder tomar posse delas, no caso. Só depois de 400 anos de sofrimento dos israelitas escravizados nas mãos de Faraó, no caso, que foi ter depois dessa questão de eles serem conduzidos para terras que já pertenciam a eles, no caso, por direito, porque o próprio Deus tinha concedido, e também os patriarcas começaram a comprar terras, no caso. Se a gente for ler aqui, continuando: mas eu castigarei a nação a que eles servirão como escravos, depois eles sairão com muitas riquezas. Você, porém, aí Deus falando aqui, você, porém, irá em paz para junto de seus pais, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, sua descendência, olha só o que Deus está falando aqui, na quarta geração, sua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus não está completa. Ou seja, olha só o que Deus está falando aqui. Se
esses habitantes eles tivessem se mudado suas práticas, esses seus atos pecaminosos, se tivessem caminhado em justiça, em arrependimento, com certeza eles não seriam expulsos da terra. Eles não teriam corrompido a terra e a terra não ia vomitá-los, né? Conforme a gente já verificamos aí nos estudos passados no caso. Então o que se percebe é o que? O que foi que fizeram também para que eles perdessem o direito à posse da terra? Justamente a questão da maldade, da medida da maldade deles, as práticas que eles faziam, como sacrifício de crianças e entre outras coisas aí que eu já mencionei anteriormente no caso. Essa mesma condição da questão da responsabilidade como nação e também dessa responsabilidade perante Deus foi dada também aos israelitas. Então Deus falou o seguinte: olha, quando vocês forem para essas terras, vocês chegando lá, vocês não devem praticar, vocês não devem fazer essas práticas que esses povos fazem no caso. Porque se vocês fizerem isso, vocês também vai ser o que? A terra vai vomitá-los e eu vou rejeitar vocês. Então vocês precisam não praticar esses hábitos desses povos. Então tinha uma condição. Ou seja, se tinha uma condição para os israelitas, se esses povos tivessem mantido, vamos pontuar aqui, se esses povos não tivessem cometido essas atrocidades, tivessem vivido em retidão, certamente eles não seriam importunados e não perderiam ali o direito à posse das terras no caso, tá bom? Então, um detalhe importante que muitos ateus aí, ao questionar também, não traz o contexto completo da situação, entendeu? Porém, para entender o assunto de uma maneira mais eficiente, é importante, pessoal, que a gente olhe o contexto completo, porque se for pegar versículos isolados, né, aí vai ficar faltando várias informações no qual não é colocada, que a maioria dos ateus não põe no canal deles, pegam apenas versículos isolados, e você que é um agnóstico ou um cristão, ou uma pessoa que está pensando se torna ateu ou se deixa de ser ateu, aí você vê um negócio, versículos isolados em canais específicos, aí você fica na dúvida, né? Pô, então realmente é isso mesmo. Mas tem que ser feita uma análise completa. Ou seja, só na quarta geração, só depois de 400 anos que os israelitas teriam, que poderiam, no caso, serem conduzidos ali para começar a tomar posse da terra, porque a maldade desses povos ainda não tinham sido completas. Ou seja, duas coisas são dignas de notar. Em primeiro lugar, a nação de Israel só tomará posse da terra somente após terem sido oprimidos no Egito durante várias gerações, conforme já mencionei para vocês no caso. E somente após a volta de Israel à sua própria pátria, saindo da opressão egípcia, que os israelitas finalmente possuirão a terra. Ou seja, só depois que os israelitas se tornaram escravos, eles foram parar na mão de Faraó, eles foram oprimidos ali durante um período de 400 anos e tudo mais. Só depois desse período que eles retornariam, no caso, né, ali aquela geração retornaria para poder reivindicar as terras pela qual o próprio Deus já tinha concedido o direito de posse legal por decreto, e também os patriarcas que já tinham comprado terras também, feito negócios naquelas regiões. Então, veja que a misericórdia de Deus ela foi muito grande. Então, assim, esperou aí 400 anos para que aqueles povos pudessem se desviar daquelas más ações pelo qual eles caminhavam, no caso, né? E, meu amigo, 400 anos é muito tempo.
Mas isso é importante porque mostra o caráter de Deus, no caso, da forma que ele age, né? Então, a narrativa bíblica apresenta os israelitas como refugiados que haviam experimentado centenas de anos de opressão em uma terra estrangeira e que precisava de um lugar para morar. E eles estavam tentando obter o quê? Uma pátria. Ou seja, o povo, os israelitas, eles estavam fugindo, né? Ali da opressão de Faraó, porque Deus já tinha dado a libertação, libertou os israelitas da mão do Faraó, e eles passaram essa opressão por muito tempo, no caso, por centenas de anos. Vocês entendem isso? Então eles tinham sido oprimidos, eles tinham sido escravizados, viram suas gerações ali sendo escravizadas, e foram vários processos, no caso. Então eles precisavam de um lugar para poderem também formar uma pátria, né, para poder morar, no caso. Então, quando a gente olha o contexto das práticas dos cananeus, aquilo que eles faziam, sendo que eles também estavam ocupando terra que já pertencia aos israelitas, porque Deus já tinha concedido essa porção de terra aos israelitas, os patriarcas já tinham comprado também regiões ali, e eles estavam voltando justamente para reivindicar aquilo que já pertencia a eles por direito, no caso. Mas veja, eles só voltam para reivindicar depois de 400 anos. Entendem, pessoal? Isso é importante mencionar aqui, nenhum ateu mostra, né? Então, assim, vai lá e pega o texto no qual já está se referindo ali a um combate, vai lá e vai, não, é isso daqui. Josué entrou lá e matou e tal, mas não mostra o tempo da misericórdia de Deus. Se não fala que os israelitas já tinham direito à posse da terra, que as terras pertenciam a eles legalmente. Não fala que os patriarcas tinham comprado terras. Então, assim, é uma omissão de informação assim, muito grande no caso. Os próximos vídeos que eu vou estar fazendo, a gente vai entrar direto para tratar os assuntos do conflito, né? Diretamente os conflitos. Então, os próximos vídeos que eu vou estar trazendo, a gente vai estar falando sobre esses detalhes também. Bom, até aqui acredito que todo mundo está conseguindo entender, tá bom? Vamos passando aqui. Ou seja, apesar de eles terem o título legal de uma reivindicação devidamente aprovada à terra, Abraão e seus descendentes não podiam tomar imediatamente toda a terra e ocupá-la, no caso, né? Aquelas regiões ali que Deus tinha concedido, tinha prometido a eles, no caso, eles não poderiam ir lá e fazer isso. Precisavam esperar até que a maldade dos amorreus estivessem completa, no caso. Então, veja, eles precisaram aguardar até que a maldade desses povos estivessem completa. Só depois que foi concedido a autorização para que eles pudessem ir lá e expulsar esses povos dessas terras, no caso. Então os textos deixam muito bem claro, né, toda essa questão aí. Ou seja, Deus não os expulsará até suas condutas imorais justificarem uma punição divina. Então, assim, esses povos eles puderam ficar na terra até completar lá o número de vamos dizer assim, o preenchimento necessário para que Deus pudesse conceder autorização aos israelitas para expulsar esses povos das regiões, no caso, conforme a gente pode estar verificando aqui. Só assim que Deus dá uma ordem para que Josué, para que outros mencionados também pudessem expulsar esses povos das terras, no caso. Bom, um estudioso do Antigo Testamento,
Observa que essa passagem parece afirmar que a natureza da sociedade amorreia cananeia na época de Abraão ainda não era tão perversa a ponto de justificar uma ação divina de juízo tão abrangente sobre ela no caso. Foi aquilo que eu já tinha falado, né? Teria que esperar o tempo, e o tempo que foi, que a gente sabe, né? Um tempo que precisou ser cumprido aí, 400 anos no caso. Ou seja, a descendência de Abraão foi proibida de praticar violência contra as nações cananeias que ocupavam a terra no caso. Então, só quando a medida fosse completada, a medida da maldade dessas nações cananeias, só quando completasse a medida que Deus daria permissão para os israelitas de irem lá e expulsar esses povos da cidade no caso. E conforme também eu já mencionei anteriormente, os cananeus eles já sabiam que as terras pertenciam sim aos israelitas, tá bom? Conforme já mostrei aí nos vídeos anteriores, tá bom? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é importante que você pegue aí e comece a acompanhar esse assunto de maneira cronológica para que você consiga entender também, né, de forma cronológica, tudo que está sendo tratado aqui nos assuntos no caso. Bom, tem uma notícia importante para falar. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, tá bom? Porque isso vai me motivar a trazer mais conteúdos. O YouTube vai indicar para mais pessoas e vai aumentar o engajamento. Esse vídeo vai poder chegar em mais pessoas também. Eu não sou ateu, tá bom? Não estou ligado a nenhuma denominação também. Porém, acredito no Deus Criador, né? E como os ateus aí levantam muitos questionamentos sobre a Bíblia e também questionamentos aí em cima do Deus da Bíblia, eu me senti também na oportunidade de fazer uma série de vídeos respostas para também estar aí mostrando e trazendo esclarecimentos no caso, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos passando. Ou seja, de acordo com a narrativa, precisava estar somado a gerações de mais ações sem arrependimento por parte dos ocupantes da terra. Então, veja, Deus ele só dá autorização para que os israelitas issem lá e reivindicassem as terras só depois que essas ações desses povos, por centenas de anos, que eles faziam essas práticas e eles não se arrependeram das práticas perversas pelas quais eles caminhavam no caso. Então, só depois desse tanto de tempo aí, de centenas de anos, que Deus foi e permitiu com que os israelitas reivindicassem as terras para tomá-las e expulsar esses povos. Ou seja, os habitantes eles não podiam simplesmente serem expulsos de modo arbitrário, somente quando certas práticas imorais estivessem culturalmente arraigadas nos cananeus há séculos, sem arrependimento, que Israel teria autorização para expulsá-los no caso. Então, veja bem, não foi uma questão assim que, do jeito que eu vejo alguns ateus falando, né? Ah, os caras foi lá e entrou e matou e passou a espada e feriu. Não, não foi, porque da forma que eles falam, parece que assim os israelitas acordaram, dormiram hoje, acordaram no outro dia e já saiu, invadiu uma nação ali, um povos e já saiu matando. Não, tem todo um contexto por trás, tem toda uma cronologia por trás, tem toda uma questão das posses das terras que já pertencia aos israelitas, que Deus tinha concedido por decreto legal. Os patriarcas tinham comprado as terras. Aí vem a questão, os cananeus eles tinham práticas pecaminosas de queimar crianças, de ter relações com animais, no caso, de bestialidade, práticas pela qual seriam crimes em vários países que existe hoje,
na nossa geração, no caso. E mesmo com todas essas práticas, Deus ele ainda dá um tempo aí de misericórdia de 400 anos para esses povos se arrependerem. Eles não se arrependem, eles continuam com essas práticas que já praticamente estavam enraizadas na consciência e nos hábitos deles. E somente depois de 400 anos que os israelitas já tinham sido oprimidos na mão de Faraó, que já tinham sido ali sofridos, eram escravos. Aí, quando Deus livra o povo israelita da mão de Faraó, eles voltam para reivindicar essas terras, tá bom? Que qual já pertenciam a eles por direito. E aí sim que agora a gente tem um contexto completo montado, tá certo? Então assim, trabalhar com versículos isolados, isso é omitir informações, isso não se faz. Então assim, independente que você seja um ateu, que você seja um cristão, que você seja um filósofo, se você seja um pensador, todo assunto ele precisa ser tratado dentro do seu contexto e de maneira completa. Porque senão causa muita confusão, entendeu? Causa muita confusão, vai omitir, as pessoas não vai entender de maneira completa e pode ficar faltando informação e a pessoa vai ficar com mais dúvida ainda. Então a gente precisa trazer o assunto completo no caso. Vamos passando aqui. Ou seja, séculos mais tarde, conforme lemos no Pentateuco, Israel está divinamente autorizado a tomar a terra, porque a iniquidade dos amorreus estavam finalmente completas no caso. Então agora sim, Israel estava autorizado, no caso, a expulsar esses povos dessas terras pela qual a iniquidade deles já tinham atingido, já tinha transbordado ali, já estava completa no caso. Em Deuteronômio afirma que Israel podia expulsar as nações por causa da sua maldade, conforme está lá no capítulo 9, do versículo 4 e 5, tá certo? Expulsar essas nações. Por que essas nações estavam sendo expulsas? Por causa das maldades que elas praticavam. E quanto tempo que Deus deu de oportunidade para que elas pudessem mudar esses hábitos que elas estavam fazendo? Pois 400 anos, né, gente? Aí a misericórdia de Deus ali trabalhando para ver se eles mudavam de caminho, né? Deixavam essas práticas de lado, mas não mudaram. Ou seja, a maldade que se tem em mente aqui não é trivial. Aí você pode falar assim, não, Felipe, mas era maldade, era coisa séria que esses povos faziam. A gente tem uma lista dessas coisas que eles faziam, uma lista bem completa, se você também quiser verificar, lá em Levítico 18, Levítico capítulo 18, você pode estar lendo aí, se você tiver uma Bíblia, você pode pesquisar aí no seu celular também, numa Bíblia online, você vai estar vendo uma série de práticas. Eu peguei aqui algumas, só para poder estar mostrando, de uma maneira assim, mais resumida. Se você ler o capítulo 18 aí, você vai ver várias práticas, mas de maneira mais resumida, a passagem em si, ela registra situações aí de incesto, adultério, bestialidade, prostituição ritual, atos homossexuais, entenderam? Então, assim, práticas de relacionamento com animais tinham também. Então, você já imaginou uma sociedade assim? Bestialidade, incesto, adultério. Olha as práticas que esses povos faziam, né? Que esses povos cometiam. Em Deuteronômio 12, de 29 a 31, destaca a questão, por exemplo, do sacrifício de crianças que esses povos cometiam. Então, as práticas que eles tinham eram umas práticas abomináveis.
em qualquer sociedade hoje, em qualquer país aí, seria crime, entendeu? Fazer esses atos. E dependendo do país, isso daí seria condenado até com a morte, até com a pena de morte. Por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo aí do grau do crime da pessoa, ela é condenada à pena de morte. Então, imagina que no Brasil, a pessoa descobre que tal pessoa aí no seu bairro está queimando crianças, sacrificando crianças em rituais, está sequestrando crianças na cidade e está queimando elas. Tu já imaginou? Pois é, esses eram os tipos de práticas desses povos. Então não eram práticas normais, não eram pecados comuns, não eram coisas que davam para serem ignoradas, entendem? Por isso que esses povos eles foram expulsos da terra, eles perderam o direito de viverem nas terras pela iniquidade que havia nos corações deles. Vale a pena observar que a maioria dessas práticas ela é ilegal nos dias de hoje, até em nações ocidentais contemporâneas no caso. Então, essas práticas que eu mencionei aqui, reforçando mais uma vez, elas são práticas ilegais aí em diversas nações, tá bom, pessoal? É crime você queimar criança, você sacrificar criança, queimar no fogo, ou seja, de qualquer forma. Molestar um animal, entendeu? Também é crime. Pessoa ali pegar um cachorro, pegar ali um cavalo ou qualquer outro animal, isso também é crime, punido. E além disso, em muitas jurisdições, como em vários estados dos Estados Unidos no caso, adultos que praticam sacrifícios humanos poderiam estar sujeitos à pena de morte, conforme eu já tinha falado anteriormente. Nos Estados Unidos ali, em algumas regiões, essas práticas são consideradas, por exemplo, essas práticas de sacrifícios humanos, a pessoa poderia estar sujeito à pena de morte no caso, entendem? Então não era uma civilização, não era um povo que tinha vamos dizer assim, uma integridade justa. Era um povo que tinha práticas perversas. A gente não está falando aqui de grupos de pessoas, de povos que eram inocentes, que era um povo ali que não cometia nada de errado, né? Então, vocês mesmos puderam acompanhar juntamente comigo as práticas desses povos. Eu sei que vai ter alguém aí que vai se questionar e vai poder falar assim, Felipe, mas será que no meio desses povos aí, desses cananeus, não tinha nenhum justo? Se tivesse lá, vamos supor, 500 mil pessoas, será que não teria nenhum justo no meio dessas pessoas? Eu vou fazer um vídeo depois separado, à parte, só para a gente tratar desse assunto, tá bom? Para não estender aqui e não ficar muito grande. Mas como eu estou fazendo uma série de vídeos respostas, eu estarei trazendo também um vídeo respostas a esse questionamento no caso. Mas vamos passando aqui. Então, pessoal, conforme vocês puderam acompanhar aqui comigo, quando o ateu ele vai lá, né? Josué entrou lá, Moisés e cita outras passagens. Aí eles esquecem e não mostram o contexto, ou esquecem por talvez não terem ali estudado a Bíblia corretamente, ou simplesmente não querem mostrar o contexto completo, né? Como eu penso que os ateus, os novos ateus que são mais estudados, que pesquisam mais, que estudam mais, que têm o hábito de leitura, eu não acredito nessa possibilidade deles não saberem desses textos. Porque, para quem faz uma leitura completa, para quem lê livros inteiros, eu tenho o costume de ler bastante também, eles também têm esses mesmos hábitos de lerem, no caso, né? Então, certamente eles devem saber disso daqui. E se não mostra o contexto completo, né? Isso é muito estranho.
Então seria aquela coisa, né? Eu pegar versículos isolados aqui para defender aquilo que eu acredito, mas não é assim que a gente deve tratar situações. Seria a mesma coisa de eu querer, por exemplo, vamos dizer que pegar lá, um exemplo, a vida de Davi, do rei Davi. Aí eu pegar só os pontos ali que eu vejo que me facilita numa situação de mostrar que ele foi uma pessoa que não teve nenhum pecado, que não teve dificuldade nenhuma, que foi justo e bom. Mas e o contexto completo? Quais questões que foi envolvido, né? Quais foi aquilo que ele construiu, quem foi os filhos dele, quem foi as esposas que ele teve, quais foram os pecados que ele cometeu, quais foram as nações que ele guerreou contra. Então, tudo tem que ser analisado por um aspecto, por uma ótica bem dentro do contexto, né? Obviamente mostrando o contexto completo para que tudo fique bem esclarecido no caso. Então é justamente essa proposta do canal, está trazendo aí de maneira bem completa esses assuntos. Então assim, nesse vídeo aqui, o objetivo foi mostrar que Deus ele deu a oportunidade para que esses povos pudessem se arrepender, né? Então vocês viram aí que só depois de 400 anos, conforme a gente pode ler aqui, só depois de 400 anos que eles poderiam reivindicar ali, tomar posse e expulsar esses povos, no caso. Só depois, a descendência de Abraão e a descendência de Abraão, no período de Abraão ali, elas estavam proibidas de fazer isso, né, de tomar a terra. Somente depois de 400 anos que a maldade desses povos estariam completa no caso, e assim Deus daria autorização para que eles pudessem expulsar esses povos no caso. Gente, 400 anos para alguém mudar de hábito, ou seja, se a gente tem um certo peso, né, se a gente está fora de forma, se a gente começar um hábito mais saudável, se a gente começar a fazer um exercício, se a gente fazer uma caminhada, se a gente mudar a nossa alimentação, se a gente ir para uma academia, com um tempo aí de 5 a 10 anos, a pessoa já vê uma diferença notável, entendeu? Agora veja aí, 400 anos, só depois de 400 anos, que Deus autoriza os israelitas a expulsar os povos da terra. E veja, nem dentro desse período de tempo, esses povos mudaram as práticas pelas quais eles faziam, no caso, que eu já mencionei para vocês, tá bom? Então, agradeço se vocês chegaram até aqui, até essa parte, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, se vocês são novos aqui, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa sua curtida, compartilha aí para que mais pessoas possam conhecer esse canal e se inscrever também, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.